E eu poderia, né, começar dizendo que muitas vezes esse princípio ele é entendido de uma forma por um universo paralelo, princípio da presunção de culpa. Princípio da presunção de inocência, também chamado estado de inocência, também chamado não culpabilidade. Colocamos isso daqui para quem fez a prova para ganhar a bolsa aqui, né? Acho que foi esse o tema, né? Muito bem. Bom, eu não sei. Tem muito o que falar sobre esse tema, não é? E eu poderia, né, começar dizendo que muitas vezes esse princípio ele é entendido de uma forma por um universo paralelo, princípio da presunção de culpa, em que o sujeito ele é culpado logo de cara. Se ele está envolvido onde a fumaça há fogo. Ou como os colegas lá no fundo disseram, não precisa apresentar nem defesa, porque eu já sei o que eu vou colocar aqui. Uma grande parte de processos é assim. O juiz trata todo mundo como farinha do mesmo saco. O que eu vou falar agora é bastante utópico. Bastante utópico. Mas é a realidade e o intuito constitucional. Tá? Então, primeiro eu vou ler aqui. O princípio da presunção de inocência também é chamado de princípio da inocência, ou do estado de inocência, ou da não culpabilidade, e é aquele do qual ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória do artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Senhores, como eu disse para vocês, um processo penal é uma exceção na vida de qualquer um. Ok? Então, veja, imagine que eu sou um juiz. Se eu sou um juiz, ok? E vai ter uma audiência. E aí eu apregoo as partes, né? O escrevente vai lá chamar as partes para entrar. As partes não, o MP já está lá, já chamaram o MP, ele já sentou, aí foi chamar o advogado e o réu para entrar na sala de audiência. Se eu sou o juiz, a Constituição me impõe um pensamento. Eu tenho que olhar aquela pessoa entrando na minha sala e tenho que pensar, está entrando na minha sala um inocente. Eu estou dizendo, eu disse que era utópico isso. Eu disse que isso não iria acontecer, mas é assim que deveria ser. Esse é o intuito constitucional. Quando uma pessoa está sendo processada, num primeiro momento, ela é inocente. Ela só pode ser considerada culpada. E quando eu digo considerada culpada, não é no papel, ali, condeno. Não é isso. É considerada no trato, na forma, né? Durante o processo, nas manifestações, no tempo todo, na ironia, na colocação das palavras. Em todos os momentos eu tenho que pensar, essa pessoa é inocente. E cabe à acusação provar que ela é culpada. O artigo 156 do CPP diz, quem alega tem que provar. E o MP, que está dizendo que esse inocente é um culpado, precisa provar que ele é culpado. Porque num primeiro momento ele é inocente. Entra aí, seu inocente. Senta aqui, seu inocente. O senhor quer um café? Porque, veja, o senhor saiu da sua casa, o senhor tem afazeres, o senhor tem outras coisas para fazer na vida, mas o Ministério Público está acusando o senhor. Então o senhor está sentado aqui, muito obrigado pela presença do senhor, afinal de contas o senhor é uma pessoa inocente.
Então, por isso, eu quero que a senhora se sinta à vontade, essa casa é sua, essa casa é uma casa de justiça, o senhor sente aí, se o senhor quiser uma água, eu vou pedir para servir uma água para o senhor, porque afinal de contas o senhor é inocente. O Ministério Público está dizendo que o senhor fez coisa errada, mas vamos esperar, vamos ver, ele vai ter que provar isso aí. Seu promotor, o senhor que é o acusador aí, o senhor que está dizendo que ele praticou crime, qual é a prova que o senhor vai trazer? Ah, eu trouxe aqui uma testemunha. Ah, então, manda entrar a testemunha. E aí começa a se formar. Deveria ser assim. Nunca vai ser assim. Mas deveria ser assim. Talvez em países ditos reais, de primeiro mundo, talvez seja assim. Eu não sei, não tenho essa experiência. Mas isso é a presunção de inocência. É no trato. É claro, né, pessoal, que o juiz está cansado de ver malaco na frente dele, né? Todo mundo inocente ali, todo mundo dizendo tudo isso. É claro que o juiz acaba sendo contaminado, né, pela massificação de processos, pela quantidade de processos que ele tem que suportar. É claro que o juiz pode, né, não ter aquela atenção devida para os casos. A gente vê quando o juiz vai para a audiência, ele sequer lê o processo. Alguns leram, né? Mas outros vão saber ali na hora do que está se passando, vão fazer lá uma leitura rápida. Eu percebo isso porque muitas vezes quando eu chego... hoje tem processos eletrônicos, é claro, mas principalmente nos processos físicos, eu chegava na audiência antes, enquanto a minha audiência não chegava, eu pegava os autos para dar uma olhada, para ver o que está acontecendo. E aí muito juiz falava, doutor, olha, eu preciso dar uma olhada também. Tipo assim, na hora, né? Ali, porque ele não viu antes. Então, tudo isso por vários fatores. E que fazem com que, claro, o juiz se torne uma pessoa mais endurecida, não é? E, principalmente, em alguns casos que realmente assustam as sociedades, casos com violência, questões patrimoniais e outras tantas situações que assustam, e então o juiz já meio que doutrinado, né, para... Ele faz parte da população, a gente discutiu aqui, o cara que teve problema com o banco não vai gostar do banco, o cara que teve problema com o posto de gasolina não vai gostar do posto de gasolina, o cara que foi roubado, o juiz pode ser roubado, o parente dele pode ser roubado, né? Ele viu a notícia, ele viu o outro fazer, ele faz parte daquela sociedade. Então, tem todos esses atributos para a gente desculpar algumas atitudes que o juiz toma. Desculpar, né? Mas não vamos absolvê-lo. A gente desculpa, mas não vamos absolvê-lo. Diga. Esse princípio da presunção de inocência é um dos mais assim importantes que nós podemos ter. É uma garantia constitucional, senhores, uma garantia de que qualquer um de nós, se um dia for processado, precisa ser tratado como uma pessoa inocente. Vocês acham que todas as pessoas que são processadas são culpadas? Vocês acham isso mesmo?